Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu acabei de chegar de Marrocos e é claro que eu vou contar tudo para vocês. Se você está se planejando, querendo ir para Marrocos, você não pode perder esse vídeo, porque eu venho trazer informações super mega importantes para você não passar perrengue na sua viagem e para você economizar. Então fica aqui até o final. Pois é, gente, passamos, eu e minha família, 6 dias em Marrocos. Foi incrível, maravilhoso. E se você ainda não me segue, clica aqui, nos acompanha nas redes sociais, porque eu estou na Europa há quase 10 anos e viajo muito, sempre trazendo conteúdos para vocês. E se você também quer passagem barata, meu amor, você está no lugar certo. Chama aqui nesse WhatsApp, fala comigo que eu vou te atender com todo carinho. Pois bem, fechamos um pacote para Marrocos, foi uma viagem sensacional, a minha filha já quer voltar. E eu preciso trazer muitas informações para vocês, coisas que eu não sabia antes de viajar. Pois é, a produção não quer que conte, mas eu vou contar para vocês. Bom, gente, à medida que eu vou falando, eu vou também colocando algumas fotos para que vocês possam conseguir, assim, visualizar melhor o cenário. Marrocos fica na África, é um país belíssimo. A gente foi especificamente para Marrakech, que é uma cidade, né? E, assim, é uma cidade bem desenvolvida, lindíssima. Me surpreendeu muito positivamente a geografia, a arquitetura e principalmente o carisma dos marroquinos. Eles são extremamente queridos, atenciosos, também porque nós estávamos numa área turística e aquela cidade vive do turismo. Então, obviamente que eles tratam bem os turistas. Nesse ponto de Marrakech, teve algumas coisas que eu não gostei tanto. E óbvio que eu vou falar tudo para vocês, inclusive os pontos negativos. Por exemplo, na região onde a gente ficou, era uma região bem central. E à noite não era muito seguro você sair com carteira, com bolsa. É bom ter bastante atenção ali na região do Medina, tá? Vou colocar fotos aqui para vocês se situarem. Uma outra coisa que eu não gostei tanto nessa mesma praça é porque eles expõem animais como macaco e cobra para você tirar foto e pagar por isso. Eu não sou adepta desse tipo de exploração. Eu não concordo e não acho legal, tá? Mas vai do critério de cada um. E aqui faz um parênteses para eu dizer a você que em Marrocos a moeda local chama-se dirham e ela tem uma valorização geralmente 10 vezes menor que o euro. Ao chegar lá, o aconselhável é que você troque uma parte do seu euro, da sua moeda, dólar, real, pelo dirham, porque em alguns comércios locais eles não aceitam cartão e nem outra moeda. Então, é legal que você tenha um pouco de dirham também, principalmente se você for para o deserto, porque lá, geralmente, a moeda utilizada é o dirham. Tirando isso, a praça é maravilhosa. Gente, tem de tudo, tem de tudo. Mas aí vai da sua arte de negociação. Porque se eles falam que custa 15, pode ter certeza que se você souber negociar, você só paga 5. Então, fica até o final, porque eu vou te contar onde você comprar coisa barata e não ser enganado, tá? Então, geralmente, uma coisa muito importante, o mínimo de dias que você deve ficar, caso você queira conhecer o deserto do Saara, são 5 dias. Por quê? Porque a viagem de ida, geralmente, ela é feita em 2 dias, é longe e cansativo, mas vale a pena cada metro percorrido, entendeu? Mas já se prepare. E se você tem criança pequena como eu, a minha filha tem 5 anos, é bom você estar ciente que o percurso é longo e cansativo. Então, conversar, preparar. Eu levei jogos, levei caderno para ela desenhar, expliquei, conversei,
Porque vocês sabem, né? Criança viajando fica toda hora, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Então a gente conversou e explicou pra ela que o percurso era longo e foi de boa. Realmente foi uma viagem mais tranquila do que eu imaginava. Mas eu acho bom você estar ciente que sim, que é uma viagem longa, principalmente se você for ao deserto. Então, o caminho para o deserto, geralmente, se fosse direto, seria 11 a 12 horas, saindo de Marrakech. Mas na ida, o que é que a galera faz? E é sensacional. Eles fazem a metade do caminho, param num hotel, inclusive maravilhoso, com piscina. Não me deixe esquecer falar sobre a temperatura, tá? A gente foi numa época incrível, agora em maio, tá? Primavera, pegamos de 22 a 35 graus, no deserto 35 graus. E a gente pôde usufruir da piscina no meio do caminho, porque a temperatura estava agradável. Não é o ano inteiro que tem essa temperatura. Paramos no meio do caminho, mas antes disso, a gente parou na cooperativa. Vou colocar fotos para vocês verem. Cooperativa dos Olhos de Argan. Gente, incrível! Você conhecer a história, você saber como funciona a economia local, como é que é feito o óleo de argan. E lá tem muitos produtos, vários. Mas fica até o final porque eu vou te dizer se lá é o melhor local para comprar ou não. Depois que você sai da cooperativa do óleo de argan, tem outras paradas, como restaurante, banheiro. E também na cultura lá da região do pessoal de Biribiri, que é para vestir as roupas, aqueles turbantes, aquelas roupas bem coloridas, sensacional. Onde você também faz a pintura na pele, se você quiser. E geralmente isso tudo já está incluso nos pacotes. Se você tá gostando, se você tá se animando, se você quer viajar para Marrocos, se liga aqui, porque eu tenho um pacote para vocês. E aí, faz todo esse processo de integração na sociedade, você vai passando por vários pontos maravilhosos para você tirar foto, para você conhecer da história, para você conhecer mais do país, para você vivenciar a cultura deles. Então, por isso que na ida, a gente para no hotel para descansar. E aí, no outro dia de manhã, toma café e segue viagem. Aí sim, chega na beira do deserto. Chegando na beira do deserto, você vai ter a opção de ou seguir no carro da galera da equipe, ou andar no camelo, ou o quadriciclo. O quadriciclo, ele não está incluso no pacote, geralmente, e você vai precisar pagar a parte. Dica super, mega, hiper importante. A produção não quer que eu fale, mas eu vou falar. Se você vai andar no quadriciclo, por favor, muita responsabilidade. Porque, gente, os hospitais da África, de Marrocos, do deserto, não são os melhores. Eu não vou mentir pra vocês. Então, por favor, ninguém quer nenhum acidente. Se você não tem experiência, não ande. E se você tem experiência, já andou, quer andar, ande com responsabilidade. Eu vou falar, produção. A produção não quer que fale as coisas negativas, mas eu vou contar mesmo assim. Então, gente, que é aquilo no deserto? Eu fiquei chocada. Incrível! Me surpreendeu. Eu vou... Fotos. Produção, coloca fotos aqui. Fotos. Muitas fotos, várias fotos. As tendas do deserto. Que é isso, gente? Me surpreendeu demais. Uma estrutura, a cama, o lençol, o banheiro. Meu Deus, estava melhor do que o hotel que estava lá na cidade. Vocês não estão entendendo. Uma estrutura incrível, com uma galera querida, atendendo, simpática, preparando o café da manhã, preparando a janta, água quente, sensacional. Não deve nada para nenhum hotel de luxo, entendeu? Maravilhoso. Eu amei. Eu, na verdade, queria ficar mais uns 2 dias no deserto. Mas a programação não era essa, eu tinha que seguir o grupo, né? Então, você dorme uma noite no deserto. Depois, toma café da manhã, acorda cedo, tá, querido?
Bota lá o despertador, porque a viagem não é para dormir. A viagem não é para dormir, porque dormir viajando é muito caro. Você pagou para aproveitar. E aí você vai acordar umas 5, 5 e meia da manhã, porque 6 horas você tem que tomar café e já tá voltando para pegar a paisagem mais linda do planeta, que é o nascer do sol no deserto. Você não tá entendendo. Eu vou colocar a foto, mas você não vai entender. Você tem que estar lá. Você tem que viver, sentir o cheiro, receber o ventinho na cara, entendeu? Para você conseguir entender a experiência. E aí, a volta a mesma coisa. Você pode voltar de quadriciclo, de camelo ou no carro da equipe, tá bem? As malas, as coisas vão estar sempre no carro da equipe. Voltando, aí sim você vai pegar 11 horas de estrada, porque na volta já não tem mais aquelas paradas para você conhecer mais nada, porque você já conheceu. Vai ter parada só para você ir ao banheiro, para você comer. Ok, tudo beleza. Ah, 2 dicas importantes que não me falaram e eu vou te contar. Então, a produção, chata, né? Produção, dá um tempo. Dica número 1. Se você for na época da primavera, se você for uma pessoa que tem rinite, sinusite, se você tem alguma alergia, leve antialérgico, porque na época da primavera que eu fui agora, gente, tem muita plantação de oliva, tá? Tem muita plantação. E, não sei por que cargas d'água, você quase morre asfixiado, entendeu? Então, assim, leva antialérgico, porque senão você vai ter crise alérgica. E eu não quero isso, eu quero você bem, para você aproveitar bem a sua viagem, tá bom? Se você for com criança, leva uma maleta de coisas, porque a gente nunca sabe, não é verdade? Então, essa é a dica número 1. A dica número 2 era o que, gente? Eu esqueci. Era sobre a temperatura. Acho que era isso, sobre a temperatura. É o seguinte, saiba escolher a época do ano e esteja consciente do clima. O que acontece? No deserto, durante o dia, no verão... Ah, para quem não sabe, a temperatura lá é igual, as mesmas estações, no caso daqui da Europa, Portugal, enfim. Outono, verão, primavera, tá? Estamos na primavera aqui na Bélgica, estamos na primavera na África e Marrocos, ok? Então, em agosto, o deserto do Saara chega a 50 graus. Se você tem criança, se você é sensível, se você nananã, então, olha, dicas que não é pra qualquer... A produção tá toda hora aqui querendo me vetar, dizendo que não é pra contar, mas eu conto, tá? Então, é o seguinte, tenha consciência. Ah, Gabriela, eu quero pegar graus de 50 graus. Beleza, vá consciente, tá? E outra coisa, na ida, que eu esqueci de falar. Na ida, pra você ter noção, tá? Na ida, a gente para no lugar lá maravilhoso, que é onde foi o cenário dos vários filmes, novela da Globo e etc. E um lugar incrível, sensacional, que a gente desce e tem uma parada de 2 horas para almoçar e depois fazer essa parada guiada. Incrível, gente! Foto. Olha, eu vou colocar até um pedacinho do vídeo para vocês, porque o guia... uma figura. Eles falam um pouco de português, com espanhol. Eles são muito queridos, prestativos. Vou colocar aqui. A gente cria um casbah. Pero o casbah, normalmente, o grande casa com 4 torres. E também só fortalece a casa e privada a casa para a grande família. Ele é uma casbah. Casar o castelo. Porque tem muita casbah e muita casa se muito protegida com torre. Eid, o nome de tribo, significa juntos. Ben, um filho, Hado, o capo. E agora, casar Eid bin Hado, isto é todo o nome, que significa castelo, dono juntos, filho de capo. Pois é, viram? Então aí a gente vai conhecer esse local, que é sensacional,
sensacional. Porém, se você for em agosto, o negócio é tão quente, meu amor, mas tão quente, 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 que não tem esse passeio. A produção tá aqui, ó. Ai, Gabriela, o povo não vai querer viajar em agosto. Não sei se o povo vai querer viajar em agosto. Se quiser viajar em agosto, viaja, mas eu tô falando a verdade. Entendeu? Então é assim. É isso. Vale a pena? 1000 vezes vale a pena. Eu já quero voltar. Minha filha já perguntou quanto que a gente já comprou a passagem pra voltar lá de novo. Mas vá consciente. Aqui é assim, a gente faz coisa com consciência e com a verdade. Gente, é muito lindo. É uma geografia, é uma arquitetura, a cidade é limpa, organizada. Não, peraí, agora eu exagerei. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O que são aquelas motos? Não. Tirando o trânsito, eu vou refazer a minha frase. Tirando o trânsito. Gente, que loucura! As motos, elas só vêm. Você que sai da frente, entendeu? Onde você estiver, no beco dos comércios, no meio da rua, na calçada, elas passam por cima. Então, assim, tenha atenção, tá bem? Elas não vão frear, não tenha esperança. Elas não vão, do jeito que elas vêm, elas vão passar por você. Você que saia da frente, entendeu? Pronto, então tirando isso, eu achei tudo muito organizado. E eu fui surpreendida muito, muito, muito positivamente. Então, é isso. Que mais? Gente, aí a volta, tá? Geralmente, nesse pacote de 5 dias, você tem um dia livre. A gente foi com 6 dias porque a gente quis. A gente queria ter mais um dia. E a gente foi num parque aquático. Não. Foto. Que era aquilo incrível. Os restaurantes. O parque aquático tinha uma área verde maravilhosa. Várias áreas com brinquedos de acordo com a idade e com o tamanho. Vários restaurantes, lanchonetes, bares dentro da piscina. E aqui eu quero fazer mais uma outra observação. Tô falando bares entre aspas, porque em Marrocos eles não aceitam a venda de bebidas alcoólicas na rua, em bares, em coisas assim, tá? Então, como eu não bebo, então eu não me informei muito sobre isso, mas eu vou trazer informações para vocês e vou colocar aqui embaixo, explicando exatamente esse babado. Mas saiba que você não vai achar bebida assim de qualquer jeito, em qualquer lugar. Então, no parque aquático não tinha bebida, mas era um bar, porque era assim, aquelas ilhas com as cadeirinhas dentro d'água. Meu Deus do céu, coisa mais sensacional do mundo, entendeu? Então, assim, dependendo do tempo, do clima, dependendo da época do ano que você for, eu super indico. E, óbvio, que se você for fechar o pacote comigo, meu bem, eu vou te dar toda a dica de começo ao final, com extras, entendeu? Eu andei de ônibus, eu fiz tudo que tinha direito lá para poder conhecer os lugares, para mostrar para vocês, e para contar, e para orientar vocês, para vocês viajarem, ó, de boaça. Tá bom? Quem sabe a gente não faz o pacote e vai todo mundo junto. E aí, ia ser legal, né? Gente, então assim, quem gosta da noite... Tem lá as boates, tem festa, a galera que tava no grupo com a gente foi, disse que era legal. Eu não curto, não fui, então não posso dizer, também não tenho foto pra mostrar. Mas a galera falou que é top, tá? Então posso também passar as dicas pra vocês. Tem muita coisa pra conhecer. E no último dia, a gente teve uma visita guiada com uma guia, Fátima, queridíssima, que fala um portunhol com italiano, tudo misturado assim, mas você consegue entender. Que el restaurante de Buenos está como hotel de lujo. Ahora 20 años que el restaurante de Buenos está como hotel de lujo. Y como sabes, de grande palacio, de grande casa, y máximo 4 puertas, y mínimo 2 puertas. Es lo más grande, más solo 2 puertas. Era la puerta de hombres e convidados, invitados. Não perca. Se você fechar o pacote comigo, eu vou te orientar para o seu voo dar tempo de você participar dessa visita guiada. Algumas pessoas perderam, porque não sabiam. E aí,
perdeu essa oportunidade, porque ela conta toda a história de Marrakech. E ela vai te levar lá no meio dos nativos. É sensacional, porque se você vai como turista, você não conhece esses lugares que ela vai mostrar. E ela conta lá sobre o terremoto que teve em 2023, ela conta sobre a cultura das mulheres, ela conta como que funcionava na época dela, a família dela. Gente, as mulheres só podiam sair na rua uma vez por semana para tomar banho, naquelas casas de banho que eles tinham lá, e era onde eles se encontravam, e ali elas trocavam coisas como presentes, e como a própria Fátima disse, era o momento das fofocas, então era onde todo mundo sabia das coisas que estavam acontecendo. A Fátima é sensacional, vocês vão amar essa visita guiada. É muito, muito rica de experiência, de cultura, de história, de tudo, tá? Então não perca. Muita gente me perguntou na minha caixinha do Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, vou colocar aqui pra você seguir agora. Dá uma pausa aqui, segue lá que eu vou te esperar. Seguiu? Pronto. Então é isso. Muita gente me perguntou, ai, Gabriela, mas não é perigoso viajar sozinha sendo mulher? Bom, eu não iria sozinha, não porque necessariamente seja perigoso, mas eu preferiria ir em grupo, principalmente se fosse minha primeira vez, tá? Porque sim, existe algumas regras, existem alguns lugares que não é ideal que você frequente, então nós fomos em grupo com pessoas que sabem, que conhecem, que vivem a cultura de lá, com pessoas nativas, tá? Os guias são nativos que falam um pouco de português e que sabem aonde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir, tá bem? Então, assim, em relação à roupa, muita gente também perguntou. Em relação ao cabelo, também muita gente perguntou. Não tem problema nenhum. Eu escolhi roupas leves, como essas blusas, assim, fininhas, leves. Até porque, pra caber melhor na mala. E também porque eu tava quente, eu já sabia que ia estar quente. Então, eu escolhi roupas leves e que cobrisse a maior parte do meu corpo. Eu preferia assim. Mas eu vi pessoas com top e short. Eu não acho legal. Eu, Gabriela. Porque eu prefiro respeitar a cultura do país, tá? Então, assim, não tem problema. Eu vi várias pessoas de micro vestido, tomara que caia. Eu acho meio bizarro. Mas tava de boa lá e não teve problema nenhum, porque a galera vive do turismo e aquela região ali é só turista. Então eles sabem que vai ter a galera que simplesmente vai, né? Mas se você quiser uma dica minha, eu vou te falar, olha, anda composta, porque eu acho mais legal, é a cultura deles. O cabelo você não precisa cobrir se você não quiser. Eu não cobri. Agora, no deserto, eles têm uns turbantes incríveis, maravilhosos, belíssimos, que quando você coloca na cabeça, o negócio simplesmente esfria a sua cabeça. Então, é top de você usar, porque além de ficar belíssimo em você nas fotos, ainda esfria do calor, entendeu? Então, é isso, você não é obrigada a cobrir o cabelo. Eu ouvi falar, mas eu não vivi isso, eu ouvi falar que tem uns locais dos nativos, eu não cheguei a acessar esses locais, que se a mulher for com o cabelo solto, aí sim dá problema. Eles reclamam, eles xingam, eles puxam o cabelo, mas lá nessas regiões que eu nem cheguei a conhecer, apesar de ter andado muito, eu acredito que a gente não tenha muito acesso a esses locais. Eu também percebi que em alguns restaurantes eles têm uma área para os turistas e uma área para os nativos. Eu percebi isso. Por questão de cultura mesmo, porque é a forma como eles se vestem, a forma como eles comem, etc. Enfim. Mas, gente, incrível essa viagem. Surreal. Vale muito a pena. É cansativo, mas vale muito a pena. Eu fico repetindo que é cansativo porque, assim, você chega... Aí, inclusive o transfer tá incluso, tá? O transfer te pega no aeroporto, leva pro hotel.
Aí, dependendo da hora que você chegar, talvez você tenha aquela resto do dia livre. Aí, no outro dia, já começa. Deserto, vai pro deserto 2 dias, volta do deserto 1 dia, visita guiada no outro dia. Se você tiver mais um dia livre, outra coisa pra fazer. Então, assim, você não para. É uma coisa atrás da outra, é uma coisa atrás da outra. Se você gosta de dormir e descansar, essa não é a sua viagem. Falo logo. A produção tá aqui brincando comigo de novo. Então, gente, é isso. Se você tiver mais dúvidas, tá? Deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser reservar o pacote, entre em contato comigo, que a gente já vê o pacote junto com o aéreo. Porque quem me conhece sabe que eu também trabalho com passagens aéreas, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.